E segundo o jornal argentino, o Internacional está próximo de um volante uruguaio que pertence ao River Plate. Nesse vídeo eu quero te trazer um pouco mais de informações sobre essa possibilidade, te falar também sobre Alessandro Barcelos, que ontem deu uma entrevista aqui para a Rádio Inferno e falou exatamente sobre algumas situações e contratações do Internacional, inclusive confirmando o modelo de contratação e dando até a entender que o Inter tem negociações com Marquinhos, jogador do Arsenal, uma informação que eu já venho trazendo há alguns dias. Também quero te atualizar sobre outras coisas que ele falou, em especial sobre compra do Bernabéu, porque ele falou sobre essa situação, inclusive a informação é preocupante sobre esta situação. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu trouxe de informação aqui neste vídeo, tá? Vamos começando a falar exatamente sobre o presidente Alessandro Barcelos, que ontem deu uma entrevista pro Rádio Inferno, que inclusive, para quem não sabe onde eu faço parte, e dentro dessa entrevista, que durou um pouco mais de uma hora, a gente tentou ali questionar ele sobre diversas situações, em especial sobre contratações, chegadas e saídas, e obviamente sobre Alexandre Bernabéu. E bom, antes de falar sobre o Bernabéu, a gente quer falar sobre a capacidade de investimento do Inter para a próxima temporada, porque após a não aprovação do projeto de debêntures, que colocaria 200 milhões de reais nos cofres do Internacional, com o Inter só começando a pagar daqui 12 meses, isso por óbvio ia ser algo que ia trazer uma capacidade de investimento para a direção do Internacional muito maior. E agora o Inter não vai ter isso, e o próprio presidente Alessandro Barcelos explicou que ficou mais difícil, não só a contratação do Alexandre Bernabéu, mas também de reforços no geral. O Inter se complicou nesta janela de transferências após a não aprovação deste projeto dentro da mesa do Conselho Deliberativo. Mas falando em específico sobre o Bernabéu, a gente foi muito claro na pergunta que a gente fez ao Alessandro Barcelos. Se o torcedor colorado já poderia pelo menos ficar um pouco mais aliviado que a negociação do Bernabéu estaria começando a avançar. E o presidente foi muito claro pra gente. Ele disse exatamente o seguinte: não, o torcedor colorado ainda sim tem que ficar preocupado, porque a gente não tem um certo avanço. A gente não avançou de maneira forte ainda na contratação do Alexandre Bernabéu. Isso porque o Celtic já colocou um preço, e a gente sabe do preço que é de 5 milhões de euros, só que por óbvio, o Inter não tem esse valor para pagar, o Inter não tem essa grana, ainda mais depois da não aprovação do projeto de debêntures. O Inter sim fez uma proposta de compra já ao Celtics, e o Inter inclusive chegou no seu limite financeiro. O Inter fez a sua melhor proposta para a equipe escocesa e agora aguarda, né, o clube escocês inclusive responder o Internacional. E aí o presidente disse também que todo o departamento de futebol, Mazuco, D'Alessandro e até outras pessoas que o compõem estão trabalhando dioturnamente para que realmente o Alexandre Bernabéu seja contratado e seja mantido para a próxima temporada do Internacional. Mas ele não confirmou que realmente seja um jogador que permaneça para a próxima temporada. Pelo contrário, inclusive falou num tom inclusive de preocupação. E eu, de maneira pessoal, estou muito preocupado quanto à permanência do Bernabéu para o próximo ano, porque eu já tive muito mais otimismo do que eu tenho agora. Porque pelas informações que a gente tem, a não aprovação das debêntures, o Palmeiras está observando a situação, o Inter tem a prioridade de compra dele até ainda o dia 31, a gente está falando ainda de 10 dias que o Inter tem de prioridade nesse negócio, mas é uma negociação que mesmo após o término do Campeonato Brasileiro, segue estagnada. Por mais que conte muito com a vontade do Bernabéu em ficar no Internacional para o próximo ano, o Inter inclusive já tem um acordo com o próprio Bernabéu de tempo de contrato, salário, luvas, tudo nesse sentido. Ainda assim, é uma negociação que não tem avanço, tá bom? Outra situação que eu quero explicar também para vocês é sobre outras coisas que ele falou sobre chegadas e saídas. Sobre saídas, primeiro, o Inter não vai ter um desmanche. E aí, quando eu digo desmanche, eu digo o Inter perder 4, 5, 6 titulares. Isso não vai acontecer.
O Inter vai sim vender jogadores. E o Inter hoje contou com uma baita de uma notícia que veio da seleção brasileira, porque houve 3 jogadores convocados do Inter para o Sul-Americano que acontece agora no começo desse ano. Gustavo Prado, Ricardo Matias e Gabriel Carvalho. Os 3 jogadores foram convocados para disputar esse Sul-Americano. E por óbvio, todo mundo sabe que só de ter esses 3 jogadores dentro de um Sul-Americano acaba valorizando em muito cada atleta. Então o Internacional também sabe desta situação de como que esses jogadores também estão se valorizando perante o mercado europeu. Mas o presidente Alessandro Barcelos disse que não vai haver desmanche, sim, vão acontecer vendas, por óbvio, mas ainda assim o Inter vai manter uma estrutura de time para o Roger Machado na próxima temporada. E ele falou inclusive sobre o modelo de contratações, que vai ser um modelo parecido de como que foi o Wesley. Como é que o Wesley chega ao Internacional? O Wesley é um jogador que estava embaixo no Cruzeiro, inclusive chega muito questionado aqui pela torcida do Internacional e acaba dando muito certo, tanto que é o melhor jogador da temporada do Inter. O Inter quer repetir este tipo de dose. Tanto que, por exemplo, o nome quanto ao Marquinhos, jogador do Arsenal, é um nome que a gente, inclusive, é o único nome específico que a gente acaba perguntando pro presidente Alessandro Barcelos e ele não confirma e nem nega. Ele diz, ele faz, é um nome que sim está dentro do nosso modelo, né? Porque é um jogador jovem, é um jogador com potencial de revenda, é um jogador que viria, entre aspas, numa situação muito interessante para o Internacional. Então, sim, é um nome que agrada, mas vai deixar ressaltado nesse momento. Não tem ainda negociação encaminhada, não tem negociação avançada. O Atlético Mineiro recentemente, inclusive, sondou também a situação desse atleta. Ele, inclusive, voltou para o Arsenal, mas está de férias. Mas é um jogador que se interessa o Internacional e vai ser neste modelo. O Inter vai contratar jogadores baratos, sem contrato, por empréstimo, mas jogadores novos com potencial de revenda, que é o caso do Marquinhos, que ainda tem apenas 21 anos de idade. E outra situação que eu quero trazer para vocês, e também entrando como a oportunidade de mercado, mas essa eu confirmo que foi uma informação que eu não consegui apurar ainda de maneira assídua, que é sobre o Nicolás Fonseca, jogador de 26 anos do River Plate, jogador que iniciou carreira inclusive na Itália, ele nasceu na Itália e é um jogador que passou depois pelo Boston, pelo Montevideo Wanderers, até que foi comprado pelo River Plate, chegou a ser emprestado de novo, mas hoje atua na equipe argentina. Na última temporada, vulgo esta de 2024, foram 26 jogos, um jogador que inclusive eu peguei os números dele ali no SofaScore, e ele é um primeiro volante de marcação, 1,81 m de altura, e eu comparei com os volantes do Internacional, Rômulo, Thiago Maia e Fernando, e todos os critérios defensivos ele ganha dos 3 volantes do Internacional, que isso acaba se tornando, né, de maneira bem-vinda a contratação desse atleta e que está fora dos planos da equipe do River Plate para a próxima temporada, quem sabe até mesmo por um empréstimo. E segundo a TYC Sport, que é o mercado, que é um jornal lá argentino que dispensa comentários, um jornal com muita credibilidade por lá, traz a informação que o Inter inclusive tem negociações avançadas para contratar este volante uruguaio. Aqui no Brasil a gente tentou contato com a direção do Internacional, ainda não obtive sucesso, mas vale deixar o destaque dessa informação trazida por esse jornal uruguaio. Para mim, uma boa contratação. Não sei os valores, não sei se o Inter está comprando. A informação da TYC é que o Inter estaria comprando parte dos seus direitos econômicos, mas ainda assim é um nome que agrada bastante. Mas óbvio, é um jogador que chegaria para compor elenco, obviamente, para ser aquela alternativa ao nome do Fernando e, quem sabe, uma alternativa ao Rômulo, que possa estar sendo vendido do Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreva no canal. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!